Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando o livro Horizonte das Cotovias, conversando com essa querida Gilvanise Balbino. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa história, que é uma história... A gente falou de sofrimento, mas é um sofrimento que a gente suporta ler, não é mesmo? São experiências que, aquela época, eram naturais, né? Eram Como reais. hoje tem algumas experiências doloridas que também fazem parte desse momento que nós estamos vivendo. E que eles suportaram com uma galhardia, com uma coragem extraordinária. E que isso só fez com que eles crescessem, com que eles se tornassem espíritos mais iluminados. Então isso é um consolo para nós, eu entendo. Eu concordo contigo, Isilda. Algumas pessoas falam para mim assim, mas Gilvanise, puxa, por que o Ferdinando ele carrega em algumas questões, né, de sofrimento? Na verdade, quando ele relata, porque isso aqui é uma história real, Sim. essas pessoas existiram com outros nomes, o local, na verdade, realmente eles usam os pseudônimos para preservar as pessoas, Sim. porque alguns desses espíritos podem até estar aqui encarnados hoje. Então, para não perturbar ninguém. Então, quando ele fala do sofrimento, né, que ele fala da força de vontade, qual é a diferença que nós temos do passado para o presente Sim, hoje? sim. A gente fala assim, alguém de uma violência, hoje a gente vive a violência a todo instante. Todo instante. Cabe a nós olhar isso com outros olhos, olhar isso entendendo que é um período que o planeta tem passado de regeneração, para regeneração, sair dessa expiação toda que a gente vem sofrendo. E lá atrás era assim, né? Eu ouço tantas pessoas falarem para mim, nossa, eu vivo fora de época, eu deveria viver lá atrás. Eu falei, eu não gostaria, eu gostaria de viver hoje, com a consciência que eu tenho hoje e fazendo o meu melhor. Pode Sim. ser que não seja aquilo que eles até esperam, mas tentar fazer o meu melhor. Porque lá atrás era muito sofrido, a gente está falando de uma civilização que a guerra fazia parte do dia a No dia. dia a dia. Apesar que hoje também, fazendo uma leitura, pode até ser. Só que lá atrás, a gente está falando de espíritos que reencarnaram, conscientes de que Jesus, eles tinham que preparar essa vinda do Cristo, numa condição que eles não tinham um terço do que a gente tem hoje de facilidades, não tinha Facebook para Nada. fazer uma selfie, ou então, Ferdinando, espera um pouquinho que eu vou fazer uma selfie aqui no horizonte das Cotovias, aproveitar o mar da Grécia. Não era assim, né? Eles tinham o quê? Eles tinham uma força de coragem, uma cabeça lúcida para absorver o que eles podiam, passar para as pessoas e falar assim, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Porque acima de nós tem a regência de Jesus, de Deus. Se a gente tem eles no coração, a arma que a gente tem que carregar nas mãos é o Evangelho, assim fala Ferdinando. E a força, né, o combustível que vai nos levantar todos os dias de manhã se chama amor ao próximo. Porque quando a gente ama o próximo, né, que seja ele o seu filho, seja ele a pessoa necessitada, você começa a amar você e fala assim, eu preciso estar bem para eu poder amar melhor. Sim. Então, essa junção das coisas, de fé, de conhecimento, né, porque o Ferdinando sempre fala que, e é uma frase que as pessoas falam que eu repito muito, mas eu acho ela muito profunda, só sofre na terra quem não se instrui, diz o Ferdinando. Alguns se instruem pelos livros, outros se instruem pelo sofrimento, outros pelo amor. Então, tudo na vida é uma grande escola. Sim, é verdade. Então, a gente só tem que abrir o coração e deixar com que essas lições venham, porque todas as pessoas em nossas vidas são os mestres diferentes, são os nossos professores diferentes, que vão fazer o nosso amanhã muito melhor. Pois é, e se lá, nesse sofrimento, eles estavam apoiados, hoje aqui no nosso, nós estamos também. Não tenho dúvida. Não é? E tem um filósofo aí na televisão, Leandro Carnal, que ele fala que o maior pecado do ser humano é não pensar. E é verdade. Se você não pensa, você não aprende. Você Exato. não estuda, você não aprende. Né? Ah, eu não gosto de estudar, mas quer saber? Então estude. Exatamente. Vá se instruir, né? O Ferdinando fala que o conhecimento ele é a base, né?
E você fala, mas aonde veio o conhecimento desses espíritos? Eles já vieram preparados. Né? Eles já nasceram com essa... Vêm de uma falange muito bendita, né? Esclarecida, que fica um pouco mais simples, mas eles não estão, em forma alguma, separados do sofrimento, não passam por tudo como nós. E quantas vezes, Isilda, a gente mesmo de manhã acorda e fala, meu Deus, me ajude, e de repente a gente recebe um presente, uma ligação de alguém, ou uma frase que você vê, é Deus falando com você das formas mais diversas que o mundo tem. Então nada na vida é por acaso, já diz Jesus, né? Então é assim que a gente tem que seguir. E tem uma personagem especial aqui, que é a Sofia, que foi a primeira, a que enfrentou o general, né? Eu falo assim, que é um aprendizado, isso não que a gente saia enfrentando todas as pessoas a troco de nada, mas porque ela sabia o que ela era, o que ela podia, quem ela era, né? E ela se mostrou como realmente é. Muitas vezes a gente tem medo disso, porque não temos a confiança em nós, é evidente, mas, acima de tudo, em Deus que está em nós, né, Giovanise? Não tem a menor dúvida, Isilda. A gente não confia na força, porque nós somos filhos de Deus. Se não somos filhos de Deus, talvez a gente erre na forma, né, na maneira de falar, mas nós somos filhos de Deus. E a gente tem que acreditar no nosso potencial, porque se não acredita, como que nós vamos andar um passo? O próprio Dr. Saul, que é um espírito, ele diz assim, minha filha, dê o primeiro passo, porque o segundo, o terceiro, eu vou lhe ajudar a dar, mas o primeiro é seu. Então tem que acreditar nesse primeiro passo, nem que seja cambaleando, se levantar e dar o primeiro passo. E acreditar em você, que eu acho que é a força fundamental para que a gente supere as coisas e saber a hora certa. Porque nós somos a nossa vida inteira preparados para as horas que não são nossas, que são de Deus, porque o tempo é de Deus, não é nosso. Verdade. Mas o final do livro é bonito. Tudo acontece em função do amor de Deus para cada um dos personagens. E você fica feliz com o desfecho do livro, apesar, né, de ter essas dificuldades, que são inerentes do ser humano, da imperfeição que a gente tem ainda, né? De alguns, pelo menos. Né? Eu até brinco, às vezes, Isilda, que olhar algumas coisas do sofrimento dos livros, né, desses livros apócrifos do Ferdinando, a gente se depara com um pouquinho da gente, né? Você fala, nossa, ainda tem esse residual aqui em mim, né? Porque eu estou sentindo um ódiozinho, uma coisa e tal. Mas realmente ele conseguiu fazer o fechamento desse livro no envolvimento de um amor tão grande, tão benevolente, que quando ele terminou o livro, eu falei assim, como é que você termina desse jeito? Deixa eu ajudar um pouquinho. Ele falou, não, tem que ser assim, as pessoas têm que amar aos outros. Isso. E o amor sobre todas as coisas. Muito bom. Só agradecer, né? Sempre, só agradecer. É tão rápido. Pois é, acaba logo. Tudo que é bom acaba logo. Muito obrigada, Giovanise. Eu que te agradeço, Isilda, que Deus possa abençoar esses nossos encontros sempre e todas as pessoas que estão conosco. Muito obrigada. Se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. Se quiser assistir a outros programas, youtube.com/tvmundomaior ou facebook.com/tvmundomaior. Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá.